Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal, Francesco por aqui. Galera, esse vídeo nós vamos falar sobre chave estrangeira, tá? Vamos falar aí sobre criar essa tabela, falar um pouco sobre a chave primária, sobre a chave estrangeira, chave estrangeira simples e a chave estrangeira dupla. Nessa playlist tem 3 vídeos passados aí, que são 3 vídeos relacionados, tá? De fazer relação, de chave estrangeira e tudo. Nesse vídeo aqui, único, se você assistir esse vídeo, se você está procurando só sobre chave estrangeira, né, a foreign key, esse vídeo vai te ajudar, beleza? Só esse daqui, chave estrangeira, chave primária, você assiste ele que ele vai te ajudar em MySQL, tá? Banco de dados MySQL. Se você está usando o PHP MyAdmin, também serve, tá? É os mesmos códigos aí, beleza? Eu estou usando a ferramenta de banco de dados MySQL Workbench, beleza? Tranquilo? Então, nesse vídeo, eu vou criar essa tabelinha, como ele vai ser um vídeo único, eu vou criar essa tabelinha, a tabela cliente, a tabela produtos e a tabela pedido, e nós vamos fazer as chaves estrangeiras e a chave primária, tranquilo? Então, você vai ter uma noção, e aí quando eu vou fazendo, a gente vai escrevendo, falando um pouco mais e explicando essas chaves. Nós vamos fazer a chave estrangeira dupla, tá? Nesse vídeo. A gente vai fazer a simples, logo em sequência a gente vai colocar mais outra chave e ela vai ficar, a tabela vai ter uma chave estrangeira dupla ou composta, né? Assim como você queira falar aí, beleza? Então esse vídeo aqui vai te ajudar. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, eu tô com o meu Workbench aqui aberto, tá? Primeira coisa que eu vou fazer, ó, o banco selecionado tá esse banco aqui, vendas. Só que eu vou criar um outro banco, tá? Um outro banco de dados. Então eu coloco create, né? Create database, tá? Vou criar um banco de dados chamado sysvendas, beleza? Vamos executar ele aqui, né? Onde tem esse tipo um raiozinho e esse pipe, tá? Executou. Agora eu preciso selecionar meu banco de dados. Então eu coloco use, beleza? E aí eu coloco sysvendas, mesma coisa, tá? Seleciono, né? Clico aqui e dou um refresh, tá? Aqui nesse botãozinho aqui, ó. Clico aqui, eu dou um refresh, meu banco sysvendas, ele está criado. Beleza, galera? Tá. O banco sysvendas está criado, né? No banco de dados. Agora eu vou criar minhas tabelas para eu poder fazer as minhas chaves. Tranquilo? A primeira tabela que eu vou criar, galera, é a tabela clientes. Então eu coloco create, né? Create table. Abro e fecho parênteses e coloco um ponto e vírgula aqui no final e dou um enter, que é para mim poder abrir a minha estrutura da minha tabela. Vou criar, né? Aqui nessa tabela clientes, eu vou criar um ID, que vai ser o ID do cliente. Então coloca assim, ó, ID cliente. Ele vai ser int, tá? Vai ser um número, né? Um número inteiro. E ele também vai ser not null, tá bom? Não pode ficar em branco. E também vamos colocar um auto incremente para ele, beleza? Para a gente não se preocupar com ele vai auto se incrementar. No final eu coloco uma vírgula. Depois eu vou criar um campo chamado nome, né? Vai ser o nome do cliente. Vamos colocar um varchar para ele, né? Vamos colocar 255 mesmo, um varchar. Ele também vai ser not null, né? Não podendo aí ficar em branco. E vamos criar também um campo chamado CPF, tá? Para esse cliente. Vai ser um varchar também, tá? Só um minuto aqui. O CPF vai ser um varchar com... Vamos colocar 14, né? Vamos colocar aqui 14. E também vamos colocar ele como not null, né? Não podendo ficar em... Vamos criar um campo... tá bom. Para não ficar muito grande, né? Tá, o que vai acontecer aqui? A gente vai criar, pessoal, vamos começar a criar. Nós vamos criar uma primary key, tá? Essa primary key, a gente tem que dizer onde é que ela vai ser. Então, para mim dizer onde vai ser a minha chave primária, que é a primary key, eu digo o seguinte, eu tenho que abrir um parênteses e dizer qual campo que eu quero a minha chave primária. Então, o campo vai ser o ID cliente. O que significa isso aqui, pessoal? A primary key, chave primária, é que não pode existir um outro campo, tá? Não pode se repetir, né? O campo ID cliente ele é único. Eu não posso ter 2 clientes, por exemplo, com o mesmo campo, com o mesmo código.
Então ele não pode se repetir. Então quando eu defino uma chave primária, é isso que eu tô definindo. Tranquilo? Beleza? Então estou dizendo que esse campo é. Então a tabela clientes, né? A gente vai criar ela. Faltou um detalhe aqui, tá, pessoal? Create table, aí eu tenho que dizer o nome da tabela, tá? Faltou eu dizer aqui. Então vai ser tabela clientes. Beleza? Aqui no final eu tirei os 2 pontos, né? Que não tem, os 2 pontos vai aqui. E agora eu clico aqui e mando executar, tá? Ela deu só um errozinho, deixa eu ver o que foi que ficou errado aqui. Ah, tá, aqui, né? Ficou errado também, é int, tá? O ID cliente é int e not null. Agora tá certo, vamos executar. Beleza, nossa tabela executou, vou dar um refresh aqui. É só vir aqui, ó, tabelas, tá aqui, ó, aqui do lado esquerdo, tá? O mouse aqui, minha tabela cliente está criada. Beleza, galera. Tabela clientes, ela tá criada. O que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos criar uma tabela de produtos, que vai seguir essa mesma linha aqui, basicamente, né? Vamos colocar create table, chamado tabela produtos, né? Vamos abrir e fechar parênteses e ponto e vírgula no final. E aí a gente abre aqui a estrutura dela. Mesma coisa aqui, bem parecido, né? Eu vou criar um ID produto, né? ID produto, ele vai ser int, not null também, e também vai ser auto incremente, né? Auto incremente, vírgula aqui no final, que a gente vai passar pro, ó, a mesma coisa. O que está acontecendo comigo, né? A mesma coisa, esqueci do int aqui, igual aconteceu na outra tabela lá. Então vamos lá. Aí nós vamos ter o nome do produto, né? O nome do produto a gente vai colocar um vachar também, tá? A gente vai colocar um vachar. Nome do produto eu vou colocar só 100, posição aqui, tá? Ele também vai ser not null, beleza? Só não pode esquecer a vírgula aqui no final. Vamos criar um campo chamado descrição do produto, tá? Descrição vai ser, o tipo de texto aqui vai ser um text, né? Vai ser text e também vai ser not null, vírgula. E só essa descrição aqui, pessoal, que vocês corrigem aí, tá? Tira aqui, coloca descricão, coloca assim, tá? No campo sem as acentuação. O preço, mesma coisa, coloca preço, né? Assim, ele vai ser um preço decimal, tá? Você coloca aí que ele é decimal. Aí a gente vai dizer o seguinte: abre e fecha parênteses, a gente vai dizer que ele pode receber até 10 casas. Você coloca vírgula e coloca 2, ele vai receber 2 casas de 0 após o ponto, né? Após a vírgula, após acabar o teu número aí que tu colocar. Digamos que coloca 100, ele vai colocar 100,00, né? 100 reais. E também vai ser not null, tá bom? E vírgula. Aqui, pessoal, nós precisamos definir uma chave primária também, a mesma coisa que a gente fez lá em clientes, tá? Então eu vou colocar uma primary key, tá? Vou abrir e fechar parênteses, tranquilo. Aqui dentro eu vou especificar, dentro do campo, né, dentro dos parênteses, especifico qual é o campo que eu quero a minha chave primária. Então o campo da minha chave primária vai ser produto, beleza? Vai ser o campo produto, tranquilo? Beleza? Terminou isso, a nossa estrutura, a nossa estrutura está criada, né, da nossa tabela produto, tá bom? Só clicar aqui no símbolozinho de executar, né? Então ele vai executar todo esse bloco aqui, executou de boa, vou dar um refresh e a nossa tabela produto aparece aqui, beleza? Então nós criamos a tabela produto e criamos a tabela cliente. Agora nós precisamos criar a tabela, pessoal, que vai relacionar os dois, que é a questão do relacionamento, né? Ela vai relacionar a tabela clientes e vai relacionar a tabela produto. É agora nessa outra tabela, que vai ser o relacionamento, que ela vai relacionar as duas tabelas, é que entra a figura da chave estrangeira, tranquilo? Beleza? Então agora a gente vai criar uma tabela chamada de tabela pedidos, tá? Vamos criar a tabela pedido, ou seja, o cliente ele vai comprar um produto, ou seja, ele vai fazer um pedido. Então essa tabela é que vai ter os dados de ambos, né? Tanto do cliente como desses produtos cadastrados aqui. Então vamos lá. Nós vamos criar a tabela
pedido. Então a mesma coisa, né? Coloco create table, o nome da tabela vai ser pedidos, não é isso? Tabela pedido. Vou abrir e fechar parênteses, ponto e vírgula no final, dou um enter aqui para abrir a estrutura da create table, tranquilo? Beleza. Pessoal, toda tabela do MySQL, né, quando você cria, todas elas tem que ter um ID, beleza? Porque é o ID inicial do registro que vai nessa tabela, tá? Aí o que acontece aqui? Nós vamos criar, você poderia só deixar ID mesmo, já sabia que era ID de pedidos, mas para ser mais específico a gente vai colocar ID pedidos, né? ID pedido. Mesma coisa, é um inteiro, né? Int, not null também, e também auto increment, beleza? Vírgula no final para finalizar esse campo aí, né? Do ID, tranquilo? Agora, pessoal, começa a questão de relacionamentos. Relacionar uma tabela com a outra, questão da chave estrangeira, a gente precisa criar isso aqui, ó. Dentro dessa tabela pedido, eu preciso mostrar o ID, tá? O ID de ambos. Eu preciso mostrar o ID do cliente e eu preciso mostrar o ID do produto, tá? Dentro da tabela pedido. Não confundir ID pedido, ó. Esse ID pedido é da tabela pedidos, né? Cada pedido vai gerar um ID, um código, que não tem nada a ver com o ID produto, ó. Então, dentro da tabela pedido que vai ter um ID, vai ter o ID do produto, né? Digamos que a tabela aqui seja o primeiro pedido aqui nessa tabela pedido aqui. Pedido ID 1. Mas o produto e o cliente que vai ser vendido aqui, por exemplo, é o pedido, o produto 10, sei lá, Coca-Cola é o 10. O cliente, João, é o 5. Então aqui iria o produto 10, Coca-Cola, e o ID do cliente 5, que é o João. Entendeu? Acho que deu para entender, né? Beleza, então. Então, o ID pedido, né? Que é dessa tabela aqui, da tabela pedidos. Agora nós vamos criar o campo ID cliente, tá bom? Que é esse campo bem aqui, ó. ID cliente, ó. É esse bem aqui. A gente vai repetir ele aqui na tabela pedido. E garantir que é o mesmo tipo, né? Vai ser int e também not null, tá bom? E também not null. Agora eu preciso fazer a mesma coisa com o produto. Eu preciso chamar o ID, o campo, né? ID produto, tá bom? Campo ID produto, tá? Mesma coisa, mesmo tipo, tá? Int, né? De inteiro, vai ser o mesmo, tem que ser o mesmo tipo daqui, ó. ID produto, tá aqui ele, tá? E também not null, tá? Vírgula. Quem mais que eu preciso nessa minha tabela pedido? Eu preciso também de um campo chamado data pedido, tá? Um data pedido. Esse data pedido eu coloco o tipo dele de date, tá bom? E também eu coloco not null para ele, tá? Pode ser nulo, não nulo. E o que é que eu preciso também? Eu preciso também da quantidade, um campo chamado quantidade, né? Quantidade que vai ser inteiro, né? Quantidade desse produto que vai ser inteiro. E também not null, beleza, galera? E também not null, tranquilo. Só que agora eu tenho os dados da minha tabela pedido. Agora eu não tenho ainda a ideia das chaves estrangeiras. Do jeito que está aqui, eu poderia cadastrar aí pedido, cliente, produto, nessa minha tabela pedidos à vontade. Ele não ia ter a integridade referencial dos dados. A chave estrangeira é para eu ter a integridade referencial de todos os dados, né? Para evitar dados errados. Então, a chave estrangeira é isso. É para manter essa referência, né? Referencial. E também manter a integridade dos dados. Então agora, quando eu crio esses dois campos aqui na minha tabela pedido, que eles estão na tabela produto e na tabela cliente, eu preciso fazer a referência aqui embaixo da tabela pedidos. Eu preciso fazer a referência através da chave estrangeira, tá? Só que primeiro vamos colocar a primary key, né? Faltou a primary key aqui toda tabela eu preciso, né? Colocar a primary key aqui no ID, né? Do ID do pedido. Deixa eu colocar logo aqui. ID, tracinho, pedido, né? ID pedido aqui eu preciso da primary key. Beleza.
Agora, o que eu vou fazer? Vamos fazer as referências das chaves estrangeiras. Vou criar uma chave estrangeira simples. Quando eu crio mais uma, eu estou criando uma dupla. Então, vamos lá. Chave estrangeira é a foreign, né? Foreign key, tá? É a chave estrangeira. Bem parecido com a primary key, né? Eu coloco a foreign key, né? Abro e fecho parênteses. Aí eu digo qual é o campo que eu quero fazer referência. Então eu vou referenciar o campo ID, tá? O campo ID cliente, tá? O campo ID cliente. E aí eu vou dizer, né? Aonde é que está o outro campo que eu vou fazer referência. Então o que acontece? Esse campo ID cliente aqui, ó, ele é esse campo bem aqui, ó, ID cliente aqui, ó, da tabela pedido. Só que eu tenho que mostrar aqui na minha tabela pedido com quem é que eu vou estar ligando ele, né? Eu vou ligar ele com alguém, né? Ele tem que estar conectado a alguém, ou seja, a uma outra tabela. Ele vai estar conectado à tabela clientes, tá? ID clientes aqui, ó. Entendeu? Então ela tem que ter essa conexão. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou dizer, né, que a referências, né, eu vou criar uma referências. Aí eu vou colocar o nome da tabela. Aí eu coloco aqui, ó, a tabela cliente, não é isso? O nome da tabela, né? Cliente? Não, clientes, né? Então o nome da tabela clientes. E qual campo da tabela clientes ele vai me referenciar? A mesma coisa, ó, ID cliente, tá? Vírgula, fecho parênteses e coloco uma vírgula. Esse ID cliente aqui, pessoal, aqui, ó, ID cliente é esse aqui, ó, ID cliente aqui, ó, da tabela clientes. Esse campo aqui, ID cliente, é dessa tabela pedido aqui, ó, ID cliente, tranquilo? Então aqui, né, aqui eu tenho uma chave estrangeira simples, né, só uma chave estrangeira. Agora, eu vou criar mais uma chave estrangeira, mais uma foreign key, a mesma coisa, abre e fecha parênteses. Só que agora eu preciso fazer a chave estrangeira no produto, ó, ID produto. Então, eu vou colocar ID, né, produto. Vou fazer a referência, mesmo jeito, referências, tá? Agora, a tabela que eu quero fazer referência é a tabela pedidos, né? Tabela pedidos, beleza? E qual é o campo ID produto, né, que vai fazer referência na tabela pedidos, né? Na tabela pedidos não, pessoal, desculpa, na tabela produtos, tá? Tabela produto, bem aqui, ó. Tabela pedidos é que nós estamos fazendo a chave estrangeira, né? Então, esse ID produto aqui, galera, é esse bem aqui, ó. ID produto aqui da tabela pedidos, que vai fazer referência com a tabela produtos, tá? Então, esse ID produto é esse, que vai fazer referência com a tabela produtos, que é essa bem aqui, no ID do produto, ó. Posso até copiar aqui, ó, ID produto, copiei, coloco aqui dentro e fecho o parênteses. Pronto? Certo? Agora acabou a nossa chave estrangeira. Aqui, pessoal, eu fiz duas chaves estrangeiras, ó, dentro da mesma tabela pedido. Beleza? Tudo certinho? Acredito que não deu de ficar nenhuma dúvida, né? O que vai acontecer aqui fazendo essas referências? Quando eu for cadastrar aqui na tabela pedido, eu for fazer um cadastro de dados de um pedido, quando eu colocar o ID do cliente, tem que ser um cliente que esteja cadastrado na tabela cliente. Digamos que eu tenho de 1 a 10 cadastrado na tabela cliente, e na hora que eu for fazer aqui o pedido aqui no ID do cliente, eu coloco 11, ou 12, ou 13, ou 15, acima de 10. Ele não vai aceitar, pessoal, porque não tem esse cliente. A mesma coisa no produto. Quando eu for botar um produto aqui, o ID do produto, eu tenho 100 produtos cadastrados na minha tabela produto. Aqui na tabela produto eu coloco o número 150, por exemplo. Não vai aceitar, porque eu não tenho o produto 150, eu só tenho até 100. Entendeu? Então vamos executar isso aqui. Beleza, executou de boa. Vamos dar um refresh aqui. E ele criou a tabela produtos, ó. Vou clicar aqui nesse calendarinho, né, que ele vai trazer aqui o select, fonts venda produto, e ele vai trazer aqui, ó, entendeu? Ele vai trazer aqui pra gente a tabela produto. Estou com 19 minutos. Aí você pode fazer o seguinte, você pode clicar aqui, tá?
você clica aqui no ID, na tabela cliente, cadastra aí um cliente, um nome, um CPF. Depois vem na tabela produto, tá? Clica aqui, cadastra um produto, nome, descrição e o preço do produto, beleza? Aí depois você vem na tabela pedido, tá bom? E cadastra um pedido, né? ID do pedido, ID do cliente, ID do produto, data do pedido e quantidade. Aí você tenta gravar. Quando você cadastrar um pedido, você vai clicar aqui, né? Cadastrar e vai clicar aqui, ó, no Apply, aplicar e finish. Quando você cadastrar, você tenta colocar aí, você vai cadastrar um cliente, depois você tenta fazer um pedido com um cliente que não está cadastrado, para você ver como vai dar erro no seu SQL aí, entendeu? Não vai passar. Quando você colocar cliente e produto, aí você vem em pedidos aqui e tenta cadastrar um. Cadastra o pedido, o ID do cliente certinho, com o ID do produto certinho, data do pedido certinho, quantidade. Aí depois você tenta cadastrar um pedido com um cliente ou com um produto que não exista, tá? Que não exista aí no seu banco de dados. Aí você vai ver que não vai passar, tá? Para cadastrar cliente é a mesma coisa, né? Você clica aqui, digita, né? Digita o ID. Você não precisa digitar o ID, né? O ID já está... Esse ID do cliente aqui ele já está auto-incremente, não precisa digitar. Você vai digitar só o nome, CPF, vai mandar aplicar, vai salvar, né? E vai dar um finish. O pedido é a mesma coisa, o produto é a mesma coisa, você não precisa colocar o ID que já está auto-incremente, você vai colocar o nome, a descrição, o preço, vai dar aplicar e finish. Depois você vai na tabela pedidos, tá? Você vai na tabela pedido, ID do pedido não precisa, que ele está auto-incremente, vai colocar agora o ID do cliente, ID do produto precisa, né? Porque está lá nas outras tabelas, está na tabela clientes, tabela produtos. Coloca a data do pedido e a quantidade, e aí dá um aplicar e finish. Se der erro é porque o cliente e o produto não tá certo. Beleza, galera? Então era isso, tá? Espero que tenha entendido. Aqui nós fizemos a relação entre as tabelas, né? Criamos duas tabelas e fizemos o relacionamento entre as duas. Colocamos chaves estrangeiras para manter a integridade dos dados, tá bom? E com esse vídeo aqui eu acho que dá de você ter uma noção boa de como relacionar duas tabelas e de como trabalhar com a questão da chave estrangeira, tá? Ficamos por aqui, até um próximo vídeo, pessoal. Faça o teste aí, não deixe de cadastrar seus dados aí nessa tabela aqui que nós criamos aqui, tá bom? E qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu estarei respondendo vocês, beleza? Até o próximo vídeo, valeu. Se inscreva no canal, deixe seu like aí, ajuda a gente.